Senhoras e senhores, mais uma vez bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde e quando você está assistindo. Seja bem-vindo à aula 5 sobre o nosso curso, tudo sobre a reforma tributária. Hoje, pessoal, chegando aí na nossa quinta aula, você já passou sobre o que foi proposto pela reforma tributária, qual é o processo legislativo de uma PEC e o que depende, o que precisa ser feito para termos uma lei complementar e cumprir efetivamente o que a reforma tributária nos trouxe. Você já viu sobre o IBS e o CBS, quais são suas características, o que vai acontecer, que são IVA Dual, que é o nosso IVA Dual, né, que eu carinhosamente chamei nas últimas aulas de IVA Irmãos, e logo após você também viu, junto com o Lucas, sobre o IS, o Imposto Seletivo, a contribuição estadual. E hoje, por mais que a reforma tributária seja uma reforma da tributação sobre o consumo, como o Lucas bateu muito nesse assunto, como eu comentei também, que muitas pessoas, que aqui eu vou reforçar, muitas pessoas acham que a reforma tributária vai mudar tudo para todo mundo e não é bem assim, é somente a tributação do consumo, mas em que pese isso, a reforma tributária teve algumas alteraçõezinhas, tanto de procedimentos legais, administrativos, divisão de orçamento, que a gente entende não muito necessário trazer às nossas aulas, mas também trouxe algumas alterações para impostos existentes, que é sobre os impostos sobre bens e propriedades e mais algumas alterações, que hoje nós vamos trazer aqui para vocês, tá bom? Pessoal, a primeira alteração diferente da tributação por consumo trazida foi o ITCMD. O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa Mortes e Doação, que ninguém quer pagar, né? Que ninguém quer pagar e ninguém quer passar por essa situação. Quais que foram as alterações trazidas pela reforma? Há uma grande discussão dentro do judiciário, dentro dos estados, sobre para onde é devido, houve há um tempo atrás, né, essa discussão sobre onde é devido o ITCMD. Essa alteração traz que, referente aos bens móveis, aos direitos, direitos de crédito e tudo mais, o ITCMD é devido no domicílio do falecido, né? Então já matando uma discussão antiga já entre tributaristas. Então independe da diversidade de patrimônio e da localidade desse patrimônio, tá bom? Outra questão que foi mudado também é a progressividade do ITCMD. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando a gente fala de doação, depende dessa quantidade de doação, a proporção que essa doação é feita, isso tudo vai ser procedimentalizado em lei, tá bom, gente? Conforme vai ser recebida essa doação, a sua alíquota vai aumentar ou diminuir, tá bom? E assim também vai ser no caso do falecimento, né? A parte causa mortes, que dependendo da quantidade de herdeiros e o quinhão, a divisão que é feita entre esses herdeiros, vai haver aí uma variação na alíquota sobre aquele bem, aqueles direitos e como vai acontecer, tá bom, pessoal? Além disso, agora é expresso na nossa Constituição que quando há uma doação, seja ela uma doação em vida, né, que é o procedimento de doar e, portanto, fato gerador do ITCMD, mas também às vezes feito em morte, que normalmente é feito em testamentos, né? As pessoas deixam nos seus testamentos que o seu patrimônio deve ser doado. Quando for para isso, não vai haver incidência de ITCMD mais, tá bom? Mas, desde que essa doação seja destinada para uma instituição sem fins lucrativos e com trabalhos sociais, tá bom? Então não é para qualquer instituição sem fins lucrativos. Outra alteração que também foi trazida pela reforma tributária, além das alterações do consumo, é no IPVA. O IPVA agora não é mais no seu carro, meu caro amigo. Não é mais somente no seu carro. Agora, sabe aquele jet ski que você carrega no seu carro? Também vai ter IPVA, tá bom?
Agora, a inclusão que foi feita pela reforma tributária são os incisos 2 e os incisos 3 no parágrafo 6º do artigo 155. Tá? O inciso 2, em específico, ele trata da variação de alíquota do IPVA. O IPVA agora não vai ser mais fixo e geral dentro dos estados. Né? Tudo bem que hoje a gente já existe alguns veículos que são beneficiados mesmo. Né? Aqui me proponho a exemplificar com o estado do Paraná. Veículos 100% elétricos, eles são beneficiados com a isenção do IPVA. Mas agora, dentro da Constituição, vai ser feita uma análise do que vai gerar essa isenção, alteração do IPVA. Vai ser analisado o tipo, o valor, a utilização e o impacto ambiental. Portanto, eu, modéstia à parte, sendo advogado, entendo que isso ainda vai dar muito pano para manga dentro do judiciário, tá bom? Porque se eu, Adão, tenho um carro elétrico, um Tesla, igual eu estou trazendo aqui, não vou pagar nada de imposto. Mas meu nome, eu sou um cara clássico, gosto de um opalão, que bebe muito. Eu vou pagar o dobro de IPVA de que existe hoje. Mas eu não. Agora o Beltrano é engenheiro, gosta de uma caminhonetona, precisa de uma caminhonetona para trabalhar e carregar suas ferramentas. Ele vai pagar o triplo do IPVA porque o veículo é maior, o veículo consome um combustível mais poluente que o biodiesel. Como serão feitas essas análises? O Estado vai estar tentando, entre grandes aspas, forçosamente direcionar o mercado para os elétricos serem mais baratos, para os elétricos serem mais caros, tentar diminuir a poluição, o impacto ambiental, mas daí você vai onerar mais, você vai aumentar essa alíquota? Isso tudo a gente ainda não sabe. Isso tudo a gente vai descobrir com o decorrer aí desse ano de 2024, como vai funcionar nossos legisladores. Agora, gente, seguindo para o inciso 2, que foi trazido pela reforma, ele trata daquele pontinho ali que eu destaquei uns minutinhos atrás para você. IPVA não é mais só sobre o carro, tá bom? São sobre veículos automotores aquáticos e aéreos. Então, seu jet ski, seu barco, seu monomotor que você gosta de passear, que você gosta de fazer umas viagens, seu helicóptero, que eu sei que você sai aqui de Curitiba e vai ali para Camboriú. Agora, tudo isso vai ter que recolher IPVA, tá bom? Mas é claro que nós somos brasileiros e nós temos já de início a exceção. Reforma tributária que tanto se falou em simplificação no consumo, aumenta mais as exceções, né? Isso eu já comentei ali atrás nas últimas aulas, mas isso daqui eu não vou ficar sendo repetitivo aqui com vocês, tá, pessoal? Qual que é a exceção? Aeronaves agrícolas. Aqui, aeronaves agrícolas são especificamente aeronaves que são utilizadas para pulverizar os campos, para espalhar adubo, veneno, enfim, tudo que é necessário dentro do agro para a manutenção do agro, tá? Serviços aéreos a terceiro, táxi aéreo, né, que é um prestador de serviço, já vai estar recolhendo outras tributações, não é meramente uma propriedade, né? Embarcações de empresa, aqui eu coloquei pesca, mas não é somente pesca artesanal, por exemplo, é uma pesca industrial, pesca artesanal, como eu já disse, pesca científica, pesca de subsistência. Quando você tem uma embarcação para esses tipos de pesca, você não vai recolher IPVA. Mas importante que eu destaquei ali, pessoal, sejam atentos. Embarcações de empresa, se está na pessoa física, portanto vai ter o imposto. Mas agora também, tratores e maquinários agrícolas. Isso aqui é simples, é fácil, são fazendas que têm esse equipamento para sua manutenção, geração de renda, produção. Esses tipos de equipamento não vai ter a incidência do IPVA. E também, por último, plataformas de transporte. Aqui são aquelas balsas, tá? Prestando os serviços não particulares. Se você tem uma coleção de carro e transporta uma balsa para transportar por um rio, você vai pagar IPVA, tá bom? Mas agora, se a balsa é aquela para uma empresa prestadora de serviço para atravessar de uma margem a outra, essa não vai ter a cobrança e a exigência do IPVA. Tá bom, pessoal?
Agora foi uma aulinha curta, pequena, só para mostrar para vocês que, apesar da reforma ser sobre a reforma do consumo, nossos legisladores alteraram outros pontos também, outros pontos que podem e vão afetar o nosso dia a dia. Perfeito? Conto com vocês na próxima aula. Forte abraço!